Com muita alegria, nós estamos aqui de volta. Que alegria poder saudar vocês mais uma vez aqui na TV Imaculada, programa Respostas. Padre Adriano que saúda com muito carinho todos vocês que acompanham o programa Respostas. Mais uma vez, a gente promete e cumpre. Que maravilha, prazer grande revê-los aqui pela TV Imaculada, essa TV que tem uma programação toda especial para você. Traz esperança, fala da fé, fala da vida. Aqui você tem informação segura, porque a gente precisa de informações seguras neste tempo. Então, com muita alegria, mais uma vez estamos aqui. Que bom que você está aí junto com a gente. E para começar o nosso programa, como vocês sabem, o primeiro bloco nosso, para a gente não perder tempo hoje, porque já fiquei sabendo a hora que eu cheguei. Falaram assim, padre, se prepara que as perguntas hoje são bombásticas. Meu Deus do céu, olha só, vamos ter bastante trabalho pela frente. Acompanhe aí com a gente. Nesse primeiro bloco nós temos uma outra dinâmica. Nós vamos fazer um momento de reflexão a partir de um texto que tem uma importância muito grande para nós, porque é um momento em que a igreja do mundo inteiro parou para refletir sobre as grandes questões que acompanham os passos da igreja que estava para iniciar o terceiro milênio, o chamado Concílio Vaticano II. Ali nós temos documentos que orientam o caminho da igreja dentro deste mar que ela adentrou, que a gente diz assim, esse terceiro milênio. Veja, entre tantos documentos, agora nós estamos vendo um documento que fala sobre as relações da igreja com o mundo contemporâneo. E já tem um tempinho, quem está acompanhando o programa sabe que a gente está refletindo sobre o ateísmo. Ali, eu falo ali, gente, porque o concílio aconteceu de 1963 a 1965. Naquele período, se refletia muito porque a Europa começava a crescer muito o fenômeno, não só da secularização, mas do secularismo, né? E muitas pessoas começaram o fenômeno, né, a declarar-se ateus, sem uma fé. E nesse sentido, a igreja tentou refletir sobre quais as formas do ateísmo, porque ela adquire variadas formas, mas também as causas. Nós fizemos uma visita panorâmica sobre esse tema, mas hoje, de modo especial, na leitura que nós vamos disponibilizar para vocês, nós vamos tratar do quê? Como é que a igreja respondeu, né, a este ateísmo? De que forma nós podemos encontrar meios de lidar, né, a atitude da igreja perante este ateísmo? Então, vamos lá? Vamos disponibilizar agora o texto, você lê com a gente aí e eu já volto para nós refletirmos juntos. Boa leitura! A dignidade da pessoa humana. Atitude da igreja perante o ateísmo. A igreja, fiel a Deus e aos homens, não pode deixar de reprovar com dor e com toda a firmeza, como já o fez no passado, essas doutrinas e atividades perniciosas, contrárias à razão e à experiência comum dos homens e que destronam o homem da sua inata dignidade. Procura, no entanto, descobrir no espírito dos ateus as causas da sua negação de Deus e, consciente da gravidade dos problemas levantados pelo ateísmo e levada pelo amor dos homens, entende que elas devem ser objeto de um exame sério e profundo. A Igreja defende que o reconhecimento de Deus de modo algum se opõe à dignidade do homem, uma vez que esta dignidade se funda e se realiza no próprio Deus. Com efeito, o homem inteligente e livre foi constituído em sociedade por Deus Criador, mas é sobretudo chamado a unir-se como filho a Deus e a participar na sua felicidade. Ensina, além disso, a Igreja que a importância das tarefas terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça com novos motivos a sua execução. Pelo contrário, se faltam o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Entretanto, cada homem permanece para si mesmo um problema insolúvel, apenas confusamente pressentido. Ninguém pode, na verdade, evitar inteiramente esta questão em certos momentos, e, sobretudo, nos acontecimentos mais importantes da vida. Só Deus pode responder plenamente e com toda a certeza,
Ele que chama o homem a uma reflexão mais profunda e a uma busca mais humilde. Gaudium et Spes. É muito bom a gente ter contato com um texto desse gênero, porque termina dizendo que tem certas questões da nossa vida, da vida humana, que nós não podemos fugir por muito tempo. E quando se fala da questão das visões que justificam uma explicação ateia do mundo, esse ateísmo, a igreja convidou assim a um olhar bastante reflexivo sobre as causas profundas dele, para que nós possamos entender o que está por trás disso. Veja, é uma igreja que não está num primeiro momento atirando pedras no mundo, mas tentando entender qual que é a lógica, qual que é o pensamento que está justificando este ateísmo. Nesse sentido, nós passamos por uma das respostas que a igreja disse, que na causa do ateísmo, por vezes, está o nosso contra-testemunho. É uma igreja, então, disposta a fazer autocrítica. Não é aquela forma de igreja que nós acompanhamos por muito tempo no período da chamada Contra-Reforma. É a autodefesa a qualquer custo. Não. A igreja no Concílio Vaticano II aceita com humildade alguns juízos da história, porque seus filhos são também pecadores. Então, é uma igreja que quer encarar a verdade de frente. Eu sei que tem gente que gosta de fazer cruzada e fazer um tipo de defesa a qualquer custo. Isso não leva a nada, porque se nós formos olhar a história, não precisa você ser muito inteligente para perceber que, em nome de Deus, nós fizemos muitas coisas erradas. É óbvio, existe do outro lado uma forma ostensiva de tirar do contexto estes fatos. Nós poderíamos dizer, se eu vou falar, por exemplo, de uma inquisição, nós não podemos justificar o que aconteceu, podemos explicar. Explicar dentro de um contexto onde o que a igreja faz é um ato de Estado, onde o que o Estado faz é um ato da igreja. Então, nestes contextos, o próprio João Paulo II, no ano 2000, fez a famosa chamada celebração penitencial da entrada da igreja no novo milênio e pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja. Por quê? Porque essencialmente a igreja é dispensadora dos bens celestes. Então, o nosso pecado, se atinge a essência, a igreja deixa de ser oferta de salvação. E ela existe enquanto comunidade de salvação. Enquanto administradora dos bens celestes, nesse sentido, Deus não falha. Então, a abundância da graça que emana da ação da igreja não provém da nossa fidelidade, mas provém da fidelidade daquele que por ela se entregou na cruz. É isso que diz Paulo. Jesus diz, compara a igreja com a sua esposa, a esposa de Cristo. Por ela ele se entregou. Então, de onde vem a santidade da igreja? Desta entrega de Cristo na cruz, da sua ação redentora. Mas os filhos da igreja nem sempre seguem os caminhos do Mestre. Haja vista que já no início nós temos um exemplo muito claro disso. Nós temos Judas. Judas conviveu com Jesus por 3 anos. Judas ouviu Jesus por 3 anos. Ele ouviu o que todos os outros apóstolos ouviram. Ele viu o que todos os outros apóstolos viram. Os milagres, as curas, os exorcismos. E a gente sabe um pouco como que foi. Ele não conseguiu dar o passo da transformação e da conversão. Assim também os filhos da igreja. E nesse texto, então a gente olhando assim de maneira muito mais sóbria, eu acho que é o momento de olhar com mais sobriedade, uma coisa é reconhecer os erros, outra coisa é dizer que o ser humano, é possível ao ser humano alimentar uma vida, pensar uma vida, um sistema que não coloque a questão de Deus. Então a igreja está dizendo que isso é impossível, isso é difícil, porque cedo ou tarde é uma questão que nós vamos encarar. E uma outra coisa que a igreja faz é, justamente, quando foi buscar as causas do ateísmo, o que a igreja descobriu? Que nas causas do ateísmo está dizendo, já que o mundo virou antropocêntrico, um dos problemas para a autonomia do ser humano, para a realização do ser humano é a religião. Marx dizia, por exemplo, que a religião é o ópio do povo. Nietzsche, Sartre, esses grandes pensadores do início da modernidade diziam, olha, para chegar à autonomia do homem, empolgado com os avanços científicos e tecnológicos, por exemplo, é preciso matar Deus. É óbvio que isso é uma metáfora para falar que a religião oprime o ser humano. A religião termina por ferir a dignidade humana. E o que a igreja diz? É o exato contrário. Se existe algo
que promove a liberdade do ser humano, a sua integridade, a sua dignidade, essa religião provém de Deus. Porque tudo aquilo que termina por rebaixar o ser humano, no fundo, é uma pseudo-proposta religiosa. De qualquer forma, o ser humano, a igreja falou uma grande verdade, nós não podemos deixar de colocar a questão de Deus, a questão da existência de Deus. Aliás, a antropologia cultural vai dizer que não existiu nenhuma civilização nesse mundo onde não tenhamos expressões religiosas na tentativa de uma relação com o divino. Seja por um culto aos antepassados, pelo culto da natureza, onde se diviniza essa natureza. De qualquer forma, não se encontrou na história da humanidade uma cultura que não tivesse o elemento religioso presente. A questão é, qual elemento religioso? Qual Deus se cultua? Por exemplo, vocês sabem que existem religiões que cultuavam, por exemplo, o sacrifício de crianças. O que você vai fazer com um tipo de religião desse gênero? É óbvio que isso é inadmissível do ponto de vista da humanidade. Então a igreja diz de maneira muito sábia no Concílio Vaticano II, se vocês querem construir a felicidade do ser humano, se vocês tirarem Deus deste caminho, provavelmente o ser humano só vai construir a mentira e a escuridão. E tem uma outra coisa muito bonita que o texto está dizendo, que não pensemos que a igreja fica pensando só no futuro escatológico, como que será o céu, como que será depois, como se isso significasse um desprezo pela preocupação com o mundo terreno. A igreja no Concílio Vaticano II está dizendo que é o exato contrário disso. O fato de nós olharmos para frente não significa que nós desprezemos a peregrinação atual. Aliás, é o olhar para frente que dá sentido para esse peregrinar hoje. Então a gente não precisa desprezar nenhuma coisa e nem outra. Então podemos ver uma igreja que quer iluminar as realidades deste mundo a partir do olhar da fé. Eu penso, gente, que seja uma visão muito madura de uma igreja disposta à autocrítica, de uma igreja que não quer negar a essência dos seus ensinamentos porque quer ser fiel às fontes. E isso que foi maravilhoso no Concílio Vaticano II, metralhado por certas correntes dentro da igreja, pessoas que pegam linhas dentro do pensamento católico, mas não a visão da igreja como tal. Então o Concílio Vaticano II convidou a igreja a olhar para as fontes. Por que a gente olha para as fontes? Porque nas fontes as águas são límpidas. Ali a gente vê como é que o projeto de Deus realmente é para a igreja. E a igreja tem que se reformar constantemente. Esta reforma tem que ser o quê? Para que ela adquira cada vez mais, para que resplandeça no rosto da igreja cada vez mais o rosto de Cristo. Esse é o objetivo de toda a reforma eclesial, porque com o passar do tempo o ser humano vai querendo, de certa forma, interpretar de tal modo que vai se concretizando formas, vamos dizer assim, penduricalhos, coisas que não são essenciais, que são acidentais e que começa a tomar o centro da coisa. Então, o que é um período de reforma? Vamos voltar ao essencial. É aquilo que a gente fala também nos retiros, se você já participou de retiro, volta ao primeiro amor. No Concílio Vaticano II, a igreja voltou ao primeiro amor. Isso levou-a a refletir sobre todos os aspectos e uma das coisas que a igreja reconhece é que ela precisa entender que estamos diante de um novo contexto e que para evangelizar nesse novo contexto nós precisamos de novos métodos, nova linguagem, uma capacidade e uma criatividade novas. Então, nesse sentido, nós temos uma igreja disposta realmente a desfazer-se daquilo que é exagero, daquilo que nesse momento se reconhece que foi sendo acrescentado e voltar ao essencial. Então é muito bonito a gente perceber isso da parte da igreja. Nós temos muito que aprender ainda com o Concílio Vaticano II, gente, muito. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês nesse momento. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Não sai daí porque temos perguntas bastante fortes hoje. Vamos ver como que a gente trata para ajudar vocês a refletir juntos. Aí a gente, no programa Respostas, não traz fórmula de bolo. Você tem que pensar junto com a gente. Já voltamos.
Aqui no programa Resposta, a gente fica muito feliz quando ficamos sabendo de algumas coisas. Por exemplo, eu quero falar de uma ouvinte, de uma pessoa que participa do programa, que ficou bastante tocada no programa passado, é a Maria de Fátima Souza Mota, a quem eu quero agradecer publicamente nesse momento. A Maria de Fátima falou que estava... alguma das perguntas, eu não sei dizer para vocês propriamente qual que foi, que ela disse que respondeu aquilo que ela estava precisando ouvir. E olha que coisa interessante, a Maria de Fátima até inclusive reativou seu cadastro. E nesse sentido, ela disse que encontrou esperança, encontrou forças, né? Estava bastante emocionada. Ela ligou aqui. Então, Maria de Fátima, que bom. Que bom que esse programa existe. Aliás, a TV Imaculada existe para servir. E nesse sentido, quando nós sabemos de coisas assim, aí o coração da gente fica, além de ficar feliz, a gente tenta trabalhar ainda mais, com mais ânimo. Saber que essa mensagem chegou no seu coração, que coisa linda, né? Ela agradece o programa e o programa quer agradecer a você, Maria de Fátima, pela sua participação. Eu espero que você esteja aí com a gente nesse momento. De qualquer forma, continue com a gente aqui pelo programa Respostas, tá? E se surgir por acaso alguma pergunta, por favor, manda pra gente. Mas não manda pergunta muito difícil não, viu, Maria de Fátima? Brincadeira, a gente vai tentar. E quando não souber, eu já falei pra vocês, gente. Já teve pergunta que chegou aqui no programa e eu falei, olha, eu vou ter que consultar os universitários. Então, vocês me desculpem, essa pergunta, não é, Fábio? Essa lá no começo, essa pergunta eu vou responder no próximo programa. É assim, gente, por que a gente tem que mentir? Não, nós temos que dizer. Tem vezes que vem algumas perguntas aqui que a gente fica contra a parede, né? A gente fica pensando. Tem que pensar um pouquinho mais também para dizer, né? Agora vamos lá. Atenção, pergunta da Vera, lá do Jardim Colibri. Vera, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua pergunta. A Vera diz o seguinte, gente. Há situações e acontecimentos que atacam e afetam a nossa espiritualidade. Como podemos nos defender dessas situações? Gente, a primeira parte eu li, eu tinha esquecido o ponto de interrogação, mas a primeira já é também, no sentido, não é uma afirmação, mas uma pergunta. Há situações e acontecimentos que atacam e afetam a nossa espiritualidade? Ô Vera, eu não sei se você participou dos programas anteriores, mas esse tema que você está colocando sobre crise de fé, eu não sei se você lembra que nós respondemos, eu não lembro o nome agora da pessoa que perguntou, mas sobre a crise de fé. E realmente as crises de fé estão normalmente relacionadas com um evento difícil. Quando tudo está indo bem, dá a impressão assim que nós temos um outro risco na nossa vida espiritual. O risco do quê? Da acomodação, aquilo que acontece no casamento também, né? De virar rotina. E situações, por vezes, difíceis, elas tendem a fazer a retomar a questão da nossa espiritualidade. É óbvio que eu vou responder desde já para você, sim. Os episódios da nossa vida, porque quem é que tem espiritualidade? É um ser encarnado, somos nós. E nós somos seres encarnados, nós somos seres humanos. Não para parecer redundante, mas como é a espiritualidade humana? Ela tem que ser humana, dentro de um processo que leva em consideração aquelas características que são próprias nossas. Então, nós somos constantemente afetados por situações, nós somos afetados por problemas, começou um problema na família, repercute em nós, um problema com a febre de um filho, você vai comer, o estômago já reage, o corpo somatiza. Então, esse processo de somatização que acontece com o corpo, nós podemos assim dizer, Vera, que acontece também com o espírito, com a nossa espiritualidade. Tudo está interligado dentro desse ser integral que somos nós. Então nós não podemos pensar a espiritualidade como um paraíso, uma bolha fora dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Então isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, sim. Por exemplo, a tempestade acalmada, né? Vem a tempestade, vem a tormenta, vem sobre a casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Lembra daquela parte do Evangelho, Vera? Então, por acaso não veio a tempestade sobre a casa construída sobre a rocha? Resposta que você já tem, eu tenho. Veio.
com a diferença de que uma estava, aí é que está a espiritualidade, uma estava construída sobre o fundamento de uma rocha. Aqui vem a espiritualidade. A espiritualidade é para evitar os problemas? É para fugir dos problemas? Não. Porque a cruz faz parte do caminho do cristão. Agora, o que nós fazemos? Lembra quando nós falávamos, Vera, da crise que tem sentido muito positivo para o amadurecimento da nossa fé? Tem pessoas que amadureceram na fé depois de uma situação de grande sofrimento. Depois de situações muito difíceis. E eu falava, Vera, no programa passado, que as pessoas que eu encontro, que eu sinto que são uma rocha na fé, são pessoas que passaram por grandes tribulações na sua vida. Então a tribulação vem para acabar com a nossa fé? Não. Aí é que está. Como é que nós entendemos a dinâmica da nossa espiritualidade? Fora das relações, da vida cotidiana nossa? Não pode. A espiritualidade tem que ser encarnada. A espiritualidade nossa não é uma espiritualidade para um anjo, é uma espiritualidade para um ser humano. Os anjos são seres de outra categoria. Eu falo isso por quê? Porque por vezes nós colocamos a espiritualidade num patamar tão alto que não dá para pensar uma espiritualidade do ser humano. Tudo nos envolve, nós seres humanos, tá? Você teve um problema familiar, você teve uma discussão, né? Falou que não devia, foi caluniado, está sofrendo, perdeu alguém que ama. Isso afeta, né, todas as situações e acontecimentos. Seja para alegria, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Mas a gente é acostumado assim. Como é que a nossa espiritualidade faz quando vem as coisas boas? Louva. Quando vem as coisas difíceis, normalmente, por quê? O que aconteceu? Ou o que eu fiz de errado? Né? Então, a questão, quando vem uma situação difícil, não é de não acreditar que Deus exista, mas é uma questão ainda, é sutil, mas é mais difícil. Ele me ama? Ele cuida de mim? Ou Ele cuida das pessoas que eu amo? Esse Deus age efetivamente na história? Então, entra, nos momentos difíceis da nossa vida, entra a questão da confiança em Deus. Por mais que a gente não queira, quando acontece uma coisa muito negativa na nossa vida, a gente parece que a nossa mente já vai, o que eu fiz de errado? Aquela ideia retributiva. A teologia retributiva, ela está muito presente dentro da nossa cabeça. É assim, se eu fiz algo de errado, é porque, se está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, é um castigo porque eu fiz algo de errado. Se está bom, não, foi porque eu fui bonzinho. Como se Deus agisse assim. Esquecemos que nessa mesma semana agora, num dos evangelhos, Deus pedindo misericórdia, fala assim que Deus mesmo não age de modo diferente com o mal, com o injusto. Né? Não tem um sol só para nós que somos bonzinhos e Deus tira o sol, só dá chuva e sombra e só tempestade para quem é ruim. A vida mostra que não é assim. E aí a questão da confiança em Deus que pode abalar a nossa espiritualidade. Aí é a hora da gente fazer o exercício do discernimento, é a hora da gente fazer o processo de maturação da nossa fé, que encara a questão de frente, não tentando, vamos dizer assim, não tentando fugir do problema, não tentando fugir da questão. E eu sempre, uma coisa que eu sempre vi, Vera, que eu fico perguntando, do ponto de vista humano, você já leu História de Santo? Eu gosto muito da história, por exemplo, de Santa Teresinha, de alguns santos que... Gente, esse povo só se lascou. Não, olha a história de santo. Vai ler a história de santo. Quantos dias eles tiveram de felicidade nesse mundo? Desse ponto de vista, eu tenho uma pergunta que eu faria aos santos, quando você estuda a história de um santo, por que ele foi canonizado? Por que ele é considerado um herói na fé? Porque ele não sofreu? Não. Eu pergunto, de onde veio a força desse povo? Da onde veio a força que essas pessoas tiveram? Né? Eu lembro que numa das atas de martírio que você vai ler, os mártires estão numa serenidade, numa paz. Né? O que aconteceu com essas pessoas, meu Deus? Então não é que a tribulação não veio na vida delas. Como eu digo pra gente que fica correndo atrás de placa de igreja que diz aquela placa linda que todo mundo quer ver, né? O paraíso na terra. Pare de sofrer. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Porque o sofrimento, ele é um irmão que ele se afasta um pouco da nossa vida, mas lá pelas tantas ele aparece de novo. E aí,
a nossa espiritualidade tem que integrar a dimensão do sofrimento. Aí vem ressignificação, tá? Esse é um outro processo que passa também por uma dimensão de perdão, de compreensão da realidade como um todo. E eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo assim na minha vida. Tem certas horas de eu ter ficado revoltado com Deus, né? Aí me fala, nossa, mas padre revoltado com Deus? A Sagrada Escritura, o que é? O que a Sagrada Escritura coloca de muitos personagens bíblicos? Que teve um momento que lutou com Deus, Israel, por exemplo, né? Mas o que acontece? Essa é uma reação precipitada. Porque depois que passa um tempo, você olha para trás e o que você percebe, Vera? Que Deus não nos abandonou naquele momento. Ele estava presente. As coisas não aconteceram como a gente queria. Mas por vezes, não conhecendo o mistério pleno da nossa existência, talvez aconteceram como deveriam ter acontecido. E eu sempre digo que Deus nunca vai, Vera, decepcionar a nossa esperança, mas as nossas expectativas sim. As pessoas esperavam de Jesus um Messias poderoso, um Messias potente. Quando Jesus anunciava que ele ia terminar mal a sua vida, que ele ia terminar na cruz. Que humilhação é essa? Como é que o Messias vai passar por isso? A gente está esperando o Messias para livrar-nos do poder dos romanos e vem o Messias fracassado? Então, isso para a gente perceber que as nossas expectativas às vezes são frustradas, mas nossas esperanças não, porque Deus cumpre suas promessas. Mas não é um Deus que faz assim, prometeu a terra prometida, vocês vão ser deportados para a terra prometida direto, vão sair do Egito e já vão para a terra prometida. Não, tem o deserto para passar. Passaram 40 anos. Isso para dizer para nós que o caminho da espiritualidade é um caminho. Com tempestades, com intempéries, com confiança, altos e baixos, mas tudo isso integra o nosso percurso. Aliás, melhor dizendo, tudo isso deve ser integrado no nosso percurso. Mas tudo afeta nossa vida, porque o ser humano não é a gavetinha, né? Não é aquela gaveta. Agora eu vou resolver esse... você pode distinguir os momentos para resolver os problemas, mas nós somos um ser integral. Nós somos um ser pleno, né? Completo, tudo ligado. O físico abala o psíquico e o espiritual. O psíquico abala o físico, que é o processo de somatização que eu falei para vocês. Então nós temos que ter essa visão unitária das coisas. E uma espiritualidade que não encara os problemas da vida é uma espiritualidade da fuga, tá? Fugir dos problemas do mundo. Vamos fazer uma catarse, né? Vamos fugir, vamos fingir que está tudo, né? Vamos fazer uma meditação que me isola dos problemas da vida. Não. O cristianismo é uma proposta que integra a dimensão da cruz, a dimensão do sofrimento, mas que não termina nela, né? Pelo amor de Deus, não vai entender porque o cristianismo, eu falei da Sexta-feira Santa, mas ele não termina na Sexta-feira Santa. O caminho de Cristo se encerra, modo de dizer, no domingo da ressurreição. Então, essa é a nossa esperança. Nisso se fundamenta a nossa esperança, Vera, tá? Muito obrigado pela sua pergunta, Vera. E agora, essa pergunta é parecida com a pergunta da Vera, é a pergunta do Rui, lá do Vida Nova. Vida Nova? Ou será que queria escrever Vila Nova? Fábio, eu estou perguntando. Pô, Fábio. Tem Vida Nova? Juninho, onde que é, Juninho? Vida Nova. Oh, o Juninho está dizendo aqui para nós que é perto do Nova Lima. Gente, o Fábio hoje não conseguiu, né, Fábio? Hoje vão ter que diminuir o salário do Fábio hoje. Brincadeira. Brincadeira, gente. O Juninho aqui, olha, tá bem informado também do GPS. Mas valeu, Fábio. É isso aí mesmo, obrigado. O Rui está perguntando, lá do Vida Nova, Padre, como é que podemos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Às vezes alimentamos raiva, implicância, inveja em relação às pessoas e não temos controle sobre isso. É assim que alimentamos sentimentos diabólicos e podemos até cometer maldades? Olha, tem várias questões aqui presentes na sua questão, Rui. E eu acho muito oportuno. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a sua pergunta nesse bloco, mas a gente pode continuar depois e eu retomo, se assim acontecer. Como que a gente cuida dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Agora aqui os psicólogos e psicólogas que estão aí na audiência do programa, né, poderiam me ajudar muito. Embora vejo que é preciso sim muitas vezes a gente se pautar
nesses ensinamentos que a psicologia, que essa ciência tão importante traz para nós. Cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Primeira coisa, encarar a vida de frente, aquilo que eu falava para você da pergunta anterior, Rui, eu falava para Vera. Não tem para cuidar dos nossos pensamentos e nossos sentimentos imaginando que nós somos uma bolha isolada dos problemas da vida. Por quê? Porque a indiferença diante dos problemas da vida nos leva assim, quase aquele estado daquelas pessoas que quando procura o psiquiatra, o médico já diz assim para ele, olha, eu não quero tomar remédio ao ponto de viver dopado. Eu conheço gente que tomou tanto remédio para enfrentar a depressão que assim, que se tirou todos os sentimentos da pessoa, traduzindo, virou um zumbi. Eu falo para todas as pessoas que vão procurar médico, que às vezes acham o médico certo na 5ª vez. O que adianta? Você vai lá, uma pessoa que tira o sentimento de tristeza, mas tira todo o sentimento. Mas aí você é um morto-vivo. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então cuidar dos pensamentos não é me isolar da vida. Gente, vida tem problema. Começou a andar de bicicleta, cai. Isso, porque o que eu estou dizendo isso, Rui, porque a gente tenta o quê? Papai e mamãe, já vamos terminar esse bloco. Mas só para fazer uma introdução. Papai e mamãe já não quer preservar o filho de todas as frustrações, né? Só que isso é um problema lá na frente. Porque o papai e a mamãe bate e assopra, a vida só bate. Então, você não pode criar um filho, uma filha, uma bonequinha de porcelana. Tá? Problemas na vida existem, gente. Isso é do ser homem, do ser mulher, do ser gente. Né? Mas o padre já está se empolgando aqui, provavelmente ele vai perder o tempo. Então é melhor parar por aqui. Eu prefiro retomar a sua pergunta, Rui, no próximo bloco, tá? Porque é uma pergunta muito importante, né? E eu espero não cometer nenhuma heresia, tá, senhores e senhoras psicólogas? Tá certo, gente? Nós já voltamos. Até mais. Muito bem, olha que a gente recebeu no intervalo desse programa 2 abraços muito significativos, gente. Eu quero ler para vocês, né, que chegou pra gente aqui, um cumprimento ao programa de 2 pessoas muito especiais. Olha só, o abraço do Padre Fábio. O Padre Fábio é da Diocese de Coxim, ele é o nosso professor, ele é doutorando. Ele trabalha a cadeira, a área de pastoral, de teologia pastoral, no curso de teologia presencial e à distância da Universidade Católica Dom Bosco, do Instituto Teológico João Paulo II, que vocês sabem que foi para o campus da Universidade Católica. E ele é nosso professor lá e o Padre Fábio manda um abraço para o Padre Adriano por divulgar uma teologia clara e acolhedora. Agradeço de coração, Padre Fábio, porque tendo em vista que você trabalha uma área da teologia pastoral, porque toda a teologia tem uma dimensão pastoral, eu acredito que, nesse sentido, a gente tem conseguido no programa, tentado, né, trazer essa teologia que seja capaz de compreender o humano, e de desafiá-lo ao crescimento, ao desenvolvimento, a partir daquele projeto que Deus tem para todos nós, que, por sinal, é um projeto de plenitude. E nesse sentido, a gente tenta aqui, sabe, Padre Fábio? Muito obrigado, o Padre Fábio é um professor do nosso curso, trabalha com a gente, posso dizer também que é um amigo, e isso é um privilégio muito grande. Então, gratidão, Padre Fábio, pela sua participação. É muito parceiro no trabalho, Padre Fábio. Isso a gente se sente bastante edificado no trabalho por conta dessa parceria, né? Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Obrigado. Agora, eu estava comentando aqui no intervalo que o outro abraço vem da dona Suzana Alves da Mota. Estava comentando aqui no intervalo para o Fábio que a dona Suzana, aqui na Arquidiocese, para mim é como a Madalena, é uma apóstola, né? Por quê? Porque a primeira que viu o ressuscitado e foi anunciar aos apóstolos, né? Eu tenho um carinho e uma admiração, um reconhecimento muito grande pela dona Suzana.
Ela não sabe lidar muito com elogios, assim como eu. Vocês podem perceber que eu, às vezes, fico todo embaraçado, não sei lidar muito, mas é merecido, é merecido. A dona Suzana foi professora por muito tempo, uma pessoa com um coração pastoral, assim. Eu sou um admirador da dona Suzana e ela diz assim, manda um abraço, gosta muito do programa e assiste as reprises quando não pode acompanhar ao vivo. A gente disse assim, uau, né? Na hora que a gente leu isso, dona Suzana. Ficamos muito felizes. Ela já tinha comentado comigo, né? A dona Suzana tinha comentado comigo no momento que a gente se encontrou. Eu acho que foi pelo Google Meet. É um evento que a gente participou juntos, né? E ela falava que gosta muito do programa. Olha, com uma audiência desse nível, meu Deus do céu. Fábio do céu, nós vamos ter que melhorar o programa. Vamos ter que melhorar esse programa, gente. Né? Tá bem assistido. Muito obrigado, dona Suzana. O abraço retribua, um abraço bem apertado e demorado, viu? Não vejo a hora de começar a abraçar o povo e ficar, sabe? Porque, meu Deus do céu, vamos ver se esse vírus vai embora mesmo? Estamos aí na torcida, né, gente? Nossa, olha só, com o ego afagado assim, né? Vamos começar o último bloco do programa hoje. Retomando, gente, retomando. Vamos voltar para o trabalho aqui agora, né? Obrigado pelo carinho, gente. A pergunta do Rui, gente, só para se você entrou agora, o Rui perguntou como é que nós podemos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque ele diz que às vezes, descuidando, a gente alimenta raiva, implicância, inveja em relação às pessoas e acabamos perdendo o controle. E assim nós alimentamos sentimentos diabólicos e podemos até cometer maldades. De fato, ô Rui, como eu dizia para você no começo, uma das formas de cuidar dos nossos sentimentos, né, dos nossos pensamentos, é vigiar sobre o próprio pensamento. Por quê? Porque Jesus diz no Evangelho que as maldades começam no coração. Como é que a gente mata uma pessoa? Sempre começa no passo anterior. O passo anterior é o passo de monstrualizar a pessoa. Gente, esse é um termo que não existe, mas para dizer, eu tenho que tornar uma pessoa monstro. Por quê? Quando eu digo que uma pessoa se torna um monstro, eu tenho motivo para matá-la. Eu tenho motivo para destruí-la. Então a maldade sempre começa no coração. Então a gente precisa vigiar nossa mente e coração. Por que nós precisamos vigiar? Porque esses pensamentos ruins, esses pensamentos de inveja, de raiva, de implicância, se cultivados, se alimentados, a coisa vai virando uma bola de neve. É perigosíssimo isso. Agora, isso significa que nós temos que negar nossos sentimentos negativos? Não. Eu sempre digo para uma pessoa que está com muita raiva, em primeiro lugar, quem está na frente agora é a raiva. A sua racionalidade está de canto. A racionalidade foi para o quarto. Na sala está a raiva. Sentimento raiva. O sentimento raiva, ele é necessariamente negativo? Num determinado momento ele é importante. Por exemplo, indignação. Se por raiva eu entendo, gente, acontece uma situação de injustiça, tá? Lembra de Jesus com o chicote na mão, lá no templo, os cambistas no templo, lembra? Jesus está com raiva, gente. O sentimento de raiva, se é diante de uma injustiça, ele é necessário. Quem é que não fica indignado diante de uma situação de injustiça? Agora, atenção. Primeira coisa que você faz com seus sentimentos, conversa com eles. Eles estão na sala. Tá? Sabe aquela hora que você fala, poxa vida, se eu tivesse tranquilo, eu não teria dito aquilo. Tanto que não dá para você ignorar naquele momento teus sentimentos, porque eles tomaram a sala da sua casa. Então o que você faz? Conversa com eles. Acolhe os sentimentos negativos no primeiro momento, põe para sentar. Então, tá, eu te entendo, né? Pessoa ferida, você foi ferido. Quem gosta de levar um coice? Quem gosta de ser caluniado? Dói, gente. Vocês sabem disso. Novidade para alguém? Então, no primeiro momento, existe uma conferência com o sentimento. Mas atenção, o sentimento, se você começa a adular muito ele, aí esse sentimento negativo de raiva vai virando ódio, vai virando ressentimento e eu começo a tramar contra o outro. Na ponta disso, nós temos a morte, o mal concretizado por uma entrada que a gente abriu. O que chega? Que se você fez uma conferência, uma reunião com sentimentos, não significa que eles vieram de mala e cuia morar com você não, meu nego. Não.
De jeito nenhum. Chegou uma hora que você tem que dizer para os seus sentimentos, olha, tá ótimo ouvir vocês, agora ó, vem aqui, vamos pensar qual que é a atitude mais justa nesse momento. No que eu errei, no que eu extrapolei, no que eu posso remendar, já que a coisa chegou a esse ponto, o mal menor que pode ser buscado agora, o que eu faço? Então é a hora em que razão e coração se unem. Porque, gente, não precisa tirar o coração de nada, né? Porque não é incompatível razão e coração. Então, cuidar dos próprios sentimentos não é fugir dos problemas, não é negar um sentimento negativo que te vem. A mesma coisa acontece na oração. Nossa, padre, eu estou tentando rezar, me vem um sentimento, começa, não sei o quê, começa, né? O pensamento vaga. Às vezes tem pessoas que têm pensamentos, tá lá fazendo uma oração, vem pensamentos eróticos, por exemplo. Né? Tem gente que volta e meia me fala isso. O que está acontecendo? Num primeiro momento, o que você vai fazer? Combater? Não. Muitos psicólogos, ouvindo, estudando um pouco, a gente diz que num primeiro momento conversa com isso. Acolhe, mas transforma. O caminho é pela transformação. E o cuidado com os próprios sentimentos está ligado também, Rui, eu não tenho a pretensão aqui de te dar uma resposta exaustiva, mas está ligado com a autoestima também. Quanto mais baixa é a autoestima de uma pessoa, mais ela vai alimentar esses sentimentos negativos. Por quê? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela tem imunidade psicológica baixíssima. Qualquer coisa destrói ela. Né? Por exemplo, Jesus não tinha uma autoestima excelente. O que é que o cara te dá um tapa na cara e Jesus fala assim para você dar outra face? Significa ser bobo? Não. Jesus tem um tal controle das suas emoções que é o seguinte, quem tem raiva e quem bateu foi você. O que acontece se você reage na hora que você leva um tapa na cara? Você está sendo coordenado pela pessoa que te agrediu. Entendeu? Sabe aquela resposta que você dá na hora? No fundo, você está obedecendo a mesma lógica daquele que te bateu, daquele que foi violento, daquele que te agrediu. Então, o não devolver o mal com o mal mostra a capacidade de autocontrole dos sentimentos, das emoções, da personalidade de alguém. Tanto que quanto menos nós nos deixamos afetar pelas ofensas, pelas calúnias, significa que nós temos um bom nível de autoestima e nós temos uma capacidade muito grande de lidar com isso. Significa que você é uma pessoa madura, tá? Se bem que eu não sei o que é esse negócio de pessoa madura, no sentido de que nós estamos sempre em construção, né, gente? Eu, pelo menos, tô. Volta e meia, a gente se decepciona, olha no espelho e fala assim, poxa vida, eu achei que você já com essa idade tinha virado alguém mais adulto, né? Mas não, agiu como criança de novo. O que você faz? Cai em si, assume o erro e vamos pra frente, vamos trabalhar. Você descobriu, olha que coisa boa, o lado positivo, foi um aprendizado, você descobriu que não é tão forte como pensava. Então, vamos pra frente trabalhar essa personalidade, vamos trabalhar essa autoestima. Então, o cuidado com os próprios sentimentos é algo muito importante, até pra gente não enlouquecer, né, Rui? Cuidar não só da questão da minha... E isso é uma coisa importante que você está falando. Não blindar somente o aspecto físico, porque a gente adora ir na academia, mas também o psicológico, os sentimentos, o nosso coração, né? O nosso interno. Então, nós temos que cuidar da casa onde nós moramos. Né? E cuidar da casa onde nós moramos é deixar-se afetar pelas coisas de fora, mas não deixar que as coisas de fora condicionem aquilo que você é. Você sabe que teve uma frase que marcou muito um período de transição, de uma crise que eu passei, uma crise na minha vida? Tá certo. Essa frase é um autor que eu infelizmente agora não vou conseguir lembrar, mas veio de um psicólogo terapeuta, um padre inclusive, que me fez pensar muito. Eu sei o que fizeram com você até agora, tá? Então, o que fizeram com você até agora? Educação, família, casa, temperamento do pai, da mãe, do irmão, situação econômica, situação social da família, tudo isso foi construindo o que nós somos. Mas chega um determinado momento da vida que a grande questão é, e agora? Sabe o que interessa daqui para frente? É o que você faz com o que fizeram de você. Esse é o ponto. Você fica ali eternamente com aquela vítima, sabe? Que meu pai era muito agressivo, que meu pai era ausente. Tá, isso aconteceu na sua vida. Seu pai não é nenhum santo, mas você vai passar a vida inteira como um frustrado,
utilizando seu pai como álibi. Acorda, olha para frente. Então o que importa agora? Fizeram o que fizeram, porque muitas coisas da nossa vida não dependeram de nós. Tanto você como eu tivemos frustrações na infância, tivemos frustrações na adolescência, tivemos frustrações e vamos ter frustrações. Mas o que a gente não pode é ter o controle da própria vida sobre o controle. Não é tanto agora o que fizeram com você, mas chega um momento da vida e é aqui que começa a nossa personalidade, assumir as rédeas da nossa vida. O que eu faço com o que fizeram de mim? Tá? E aqui nós entramos num processo de maturação muito grande, que é um caminho sempre a terminar, gente. Não tem ninguém pronto nesse mundo. Não tem ninguém pronto. Somos sempre em construção, né? Tem sempre aquela plaquinha, homens trabalhando. Então, o nosso psicológico, a nossa vida adulta, mesmo adulta, tem sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando o psicológico, né? Sempre trabalhando nossa vida, nossa espiritualidade, né? Nossa fé. E, por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, esses tempos eu fiz uma descoberta muito bonita na carta que Paulo escreve, gente, aos Tessalonicenses. Ele fala uma coisa muito bonita, olha, a comunidade deu frutos depois que eu fiz a primeira pregação, mas eu vou voltar aí para completar a fé de vocês. Olha só, completar a fé de vocês. Gente, isso ali me deu... Aliás, a palavra de Deus não é bem o assunto, mas para dizer a palavra de Deus, quando a gente acha que já viu tudo, não viu nada ainda. É um livro vivo mesmo, né? Você descobre... às vezes eu já tenho 20 anos de padre, pouco, mas eu já fiz homilia sobre determinados textos várias vezes e sempre tem uma coisa nova, tem algo novo que a palavra de Deus nos traz. Então, nesse sentido, tudo na nossa vida está a caminho. Então, significa o quê? Que você tem que... Desculpa, não vou falar esse termo, setembro amarelo, não é bom. Você não tem que se ferir porque algumas coisas não deram certo na sua vida. Integra isso, acolhe e integra. Isso é importante. E eu para terminar, terminar pelo menos a tentativa de uma reflexão com você, porque a resposta vai muito além disso, Rui, aquela máxima dos padres da igreja que me fizeram pensar muito também na minha teologia. O que não é assumido não é redimido. Então, assumir, seja os sentimentos negativos, seja conversar com eles e integrar, né? O que não é assumido não é redimido. A redenção não acontece ignorando a cruz, mas integrando-a dentro do processo que é o caminho da nossa vida rumo à plenitude. E aquilo que faltar, pode ficar tranquilo que Deus vai cumprir, que Deus vai completar, né? É Deus quem completa a sua obra, porque Cristo começou, mas é Ele também que vai terminar a obra. Eu fico tranquilo, gente, porque se vai ficar na mão de Cristo, está em boas mãos. Ele vai levar à plenitude a obra que a graça e o amor de Deus começou em mim e em você. Então, força, vamos fazer o que está ao nosso alcance e o resto a gente coloca nas mãos do bom Deus. Que Deus é bem resolvido psicologicamente, viu, Rui? Tá certo, meu santo? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Gente, já me avisaram que chegou o final do nosso programa. Já deixo aquele abraço apertado, deixo a promessa do reencontro para nós de novo no próximo sábado e vamos invocar a bênção de Deus por intercessão daquela que São Maximiliano invocava como imaculada, uma mulher totalmente integrada porque nela o pecado não habitou. É interessante isso, né? Então que Deus, por intercessão desta mulher cheia de Deus, cheia de graça, desça sobre todos nós também, nos ajudando nesse nosso caminho de santificação, de perfeição. Que por intercessão dela nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez. O programa Respostas fica por aqui, mas não saia da programação dessa TV abençoada que é a TV Imaculada. Gente, grande abraço para todos vocês e até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.